Diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Jesus e os discípulos chegaram a uma cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e com uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando por você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Jesus perguntou. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Alguém já sentiu vergonha alheia? Mais ninguém sentiu vergonha alheia. Alguém? Levanta a mão bem alto. Alguém? Vergonha alheia, ok. Para quem não está acostumado com vergonha alheia, o que é vergonha alheia? O que significa vergonha alheia? Eu tomei a liberdade de procurar o que significa de verdade isso, porque é um sentimento que a gente sente, mas a gente não consegue explicar, certo? Se perguntar assim, o que é sentir vergonha alheia? Me explica. Eu não sei direito como explicar, mas olha a explicação quase que científica. Segundo alguns estudiosos da neurociência, a vergonha alheia é provocada pelos chamados neurônios espelho, células cerebrais que são especialistas em copiar, simulando dentro do cérebro de uma pessoa situações que acontecem com outras. Então nós temos lá dentro do nosso cérebro, vocês gostaram disso? Agora vocês já sabem, né? Nós temos dentro do nosso cérebro neurônios que copiam outras coisas, né? E a gente aprende muito por exemplo, por cópia, e às vezes acontece isso, alguma coisa, alguém está fazendo alguma coisa, né, que nos chama a atenção, e aquilo, se nós estivéssemos fazendo, nós sentiríamos vergonha. Então, por mais que a gente está aqui sentado, quietinho, escondido, olhando a pessoa fazer aquele papelão, né, passando aquela vergonha, a gente olha e diz, nossa, que vergonha ali, que vontade de sumir. Você tem vontade de ir embora, você está tendo tanta vergonha. Na verdade, você está tendo mais vergonha que a pessoa que está fazendo aquilo que está te dando vergonha. Vergonha alheia. Sabe, esse texto que nós acabamos de ler, ele me chama muito a atenção por vários motivos, por vários motivos, desculpa, mas um deles é justamente esse, a vergonha alheia. Nós vemos Jesus caminhando com uma multidão de pessoas, com seus discípulos. Em algum momento, esse camarada, esse tal de Bartimeu, e Bartimeu, para quem não sabe, significa filho de Timeu. Sempre que tiver um bar na frente do nome de alguém na Bíblia, é isso que significa, é o filho daquela segunda parte do nome. Ele começa a gritar desesperadamente, Jesus, filho de Davi. Deixa eu falar, Jesus, filho de Davi não era um título, tá? Não era comum, ele estava querendo dizer alguma coisa. E ele começa a gritar enlouquecidamente, e as pessoas começam a olhar para ele e dizer, quieto, para de gritar, a gente está caminhando com... Chega! Vergonha alheia, eu não quero mais te ouvir, não fala mais. Mas a gente leu que quanto mais diziam para ele ficar quieto, quanto mais diziam para ele se calar, mais Bartimeu gritava, mais Bartimeu chamava a atenção. Nenhuma melancia pendurada no pescoço chamaria tanta atenção quanto Bartimeu estava chamando naquele momento. Mas essa história ela é fantástica e incrível. O título da minha mensagem hoje é Milagre na Calçada. Milagre na Calçada. Sabe, Jesus ele tem poder de fazer o milagre que ele quiser, a hora que ele quiser e onde ele quiser. Muitas vezes nós somos acostumados na nossa mente, nas nossas ideias, a escolher aonde nós gostaríamos que Jesus fizesse um milagre. Em que momento da nossa vida, ou como, e às vezes inclusive em que lugar. Jesus, eu preciso que tu faça um milagre aqui. Nesse lugar, é desse jeito, eu preciso de um milagre assim, assim, assim. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está nem um pouco interessado aonde você gostaria que o milagre fosse feito. Mas Ele está interessado em transformar a tua vida com um milagre. Amém? Estão prontos para isso?
Vamos lá, milagre na calçada. Sabe, esse texto que nós lemos, ele estava se passando na cidade de Jericó. Jericó é uma cidade que ficava mais ou menos a 25 quilômetros em linha reta de Jerusalém. E Jerusalém, a capital, todas as coisas aconteciam lá. Todas as festas importantes aconteciam lá. Os rituais judaicos aconteciam lá. Todas as coisas, o centro da vida judaica era Jerusalém. E Jericó era uma cidade bastante importante, mas também era uma cidade um pouco dormitório, onde as pessoas dormiam em Jericó e às vezes trabalhavam em Jerusalém e ficava 25 quilômetros. O texto nos conta que Jesus estava em Jericó e ele estava caminhando em direção a Jerusalém. E essa estrada que ele estava caminhando, ela literalmente cortava toda Jericó. Era uma estrada que cortava a cidade inteira e Jesus vinha caminhando por aquela cidade. Por que que Jesus estava indo para Jerusalém? Jesus estava indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, uma das festas mais importantes, se não a mais importante para o judeu, é a festa que celebrava a saída do povo de Israel, desse povo judeu, de 400 anos de escravidão pelos egípcios. Então essa festa simbolizava isso, eles relembravam, eles festejavam esse momento de saída da escravidão e agora uma vida de liberdade. E a lei dizia que todos os homens, a partir de 21 anos, se eu não me engano, ou 20 anos, eu não lembro exatamente, eles deveriam estar na festa da Páscoa, pelo menos os que vivessem até 25, ou pelo menos 25 quilômetros de distância de Jerusalém. Então Jesus, como um bom judeu, ele estava caminhando de Jericó para Jerusalém junto com os seus discípulos, e ele estava indo para a festa da Páscoa. O interessante aqui é a gente saber que, naquela época, um mestre, um rabino judeu, um professor, era comum, uma das formas mais comuns do mestre ou do rabino ensinar era caminhando, não era parado. Nós vemos sim Jesus, às vezes parado numa beira de uma praia, de um lago, às vezes em cima de uma pequena colina, com pessoas sentadas à sua frente, mas uma das maneiras mais comuns dos mestres judeus ensinarem era caminhando. Enquanto eles caminhavam, as pessoas que o cercavam iam ouvindo aquilo que ele falava, certo? E eles faziam isso. Você encontra Jesus fazendo isso outras vezes. E era exatamente isso que estava acontecendo, era um costume comum. Eles ensinavam caminhando. E a verdade é que todo mundo que estava ali ouvindo Jesus estava tentando prestar atenção naquilo que Jesus estava falando. Agora, imaginem essa cena. Era Páscoa. Se todos os homens judeus a pelo menos 25 quilômetros de distância precisavam estar em Jerusalém na Páscoa, aquela rua, aquela avenida, aquela estrada estava completamente cheia de pessoas. Muitas e muitas e muitas pessoas caminhando na mesma direção. Uma coisa que a gente precisa saber também é que existiam naquela época 26 mil sacerdotes. Sacerdotes eram as pessoas que faziam sacrifícios no templo, em Jerusalém. E muitos deles viviam em Jericó. Toda essa multidão estava se dirigindo, e ainda mais Jesus com os seus discípulos. Outra coisa que era comum é que as pessoas que não tinham condição de ir, porque obviamente por mais que fosse a lei, nem todos tinham condição de se deslocar todo ano para Jerusalém, talvez por uma enfermidade, talvez por condições financeiras, talvez não eram homens e ficavam as mulheres cuidando dos filhos, os filhos, as crianças, adolescentes que não tinham idade. E o que era mais comum? Como era a maior festa, a mais conhecida, então toda a população da cidade se colocava na calçada, na beira da estrada, esperando quem ia passar, indo para a festa da Páscoa em Jerusalém, e eles iam mandando saudação de boa viagem, que Deus te abençoe, uma forma de tentar participar um pouco daquilo que estava acontecendo, já que eles não iam ir. A cidade estava apinhada, a rua, a estrada apinhada de gente, muita gente, pessoas na calçada esperando, e todos queriam ver o disruptivo Jesus, que estava colocando em xeque a religiosidade da época, a ortodoxia da época. Jesus está caminhando com um monte de discípulos, todos eles preocupados em chegar na Páscoa e caminhando com o mestre e ouvindo o mestre, contando as histórias a respeito do reino, quem sabe uma parábola, quem sabe alguma coisa a respeito do futuro, a respeito dos próximos dias para Jerusalém. E no portão norte daquela cidade havia esse homem chamado Bartimeu. Bartimeu estava sentado, era um cego, não era cego de nascença, havia ficado cego, e ele está sentado no portão norte da cidade. Nesse texto diz que ele ouviu falar de Jesus,
Em outros textos, em outras versões ou até em traduções, diz que ele começou a perguntar o que está acontecendo. Imagina, ele é cego, ele não pode ver o que está acontecendo, mas ele começa sentado numa calçada pedindo esmolas, começa a ouvir barulho de pé caminhando, de pés batendo na poeira, ele começa a sentir o cheiro da poeira, talvez o gosto da terra na língua, ele começa a ver uma agitação, ouvir uma agitação, ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo, e isso que é incrível, porque se era comum que as pessoas estivessem na beira do caminho esperando que as pessoas fossem para Jerusalém, ele sabia que ia ter uma movimentação, certo? Mas era uma movimentação de uma forma diferente, de uma forma que ele não sabia, não tinha visto ainda. E Bartimeu começa a dizer, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A primeira frase que respondem Bartimeu é Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. Em nenhum momento fala Jesus, filho de Deus. Em nenhum momento chama Jesus de outra coisa, mas diz, é Jesus de Nazaré. Então ele começa a gritar para chamar a atenção de Jesus. Sabe, para quem estava escutando os ensinamentos de Jesus, aquilo devia ser realmente muito, muito, muito incômodo, certo? Eu estou tentando ouvir, hoje a gente teve aqui um exemplo disso, né? A gente estava tentando ouvir os anúncios, né? A gente teve uma coisa muito, meio que mística, meio que maluca que aconteceu hoje, que a gente vai tentar descobrir. Você sabe o som que eles estavam escutando dos anúncios? Estava saindo das caixas de som do cinema. Então agora dá para entender por que a gente não pode usar as caixas de som do cinema para fazer culto, é muito, muito baixo. E a gente estava tentando ouvir, e se alguém falava do lado, você já não consegue entender. Você está tentando prestar atenção, você está tentando manter o seu ouvido aberto para o foco da tua atenção. E era isso que estava acontecendo. Pessoas caminhando em volta de Jesus, e Jesus falando e tentando ouvir o mestre. E esse camarada, ele começa a gritar, Jesus! Jesus, filho de Davi, por favor. Esse texto cita 2 vezes, eu duvido ter sido 2 vezes. Porque, gente, se alguém grita do seu lado uma vez, alguém que você não conhece, ou uma criança, uma vez, você vai mandar a pessoa ficar quieta? Uma vez. 2 vezes, a gente até tolera. Na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª, você vai ver o que está acontecendo. Você, por favor, fica quieto, está demais. Eu imagino que esse camarada incomodou demais Jesus e as pessoas que estavam em volta. E ele começa a literalmente gritar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem piedade de mim. Gente, ele gritou tanto que foi o suficiente para a multidão inteira parar. A multidão parou, Jesus parou e chamou a atenção de Jesus. Jesus disse, quem é que está fazendo esse escândalo? Quem é que está gritando? Chamem ele para cá. Os discípulos vão falar com Jesus, e eu amo o que diz nesse texto, porque a gente lê o texto e os discípulos chegaram para Bartimeu e dizem, ei, levanta aí, coragem, que ele quer falar com você. É como quem diz, coragem, porque o homem está te chamando. Você chamou, agora aguenta. Você estava gritando, agora coragem. Eu não sei o que os discípulos entenderam como coragem, decidiram falar coragem, se era alguma coisa de estímulo, de ânimo, diz, corajoso, hein, vai dar tudo certo. Ou era tipo, agora, você pediu, agora você vai aguentar. Você pediu para ele te ouvir, agora tu vai ver quem é Jesus de verdade. E é isso que está acontecendo, essa é a cena. Agora, eu amo essa história porque a forma com que Bartimeu lidou com a ideia de que Jesus estava passando perto dele foi incrível. E ela me traz muitos ensinamentos para a minha vida. Sabe, às vezes a gente pede coisas para Jesus, às vezes a gente quer viver uma vida melhor com Deus, nós queremos mais proximidade com Deus, ou nós queremos soluções para as nossas causas que nos parecem impossíveis, e a gente fica tentando dizer o que eu preciso fazer. O que falta eu fazer para conseguir a atenção de Deus? O que falta eu fazer para conseguir viver aquilo que eu... Sabe? Aquilo que eu preciso viver. O que está acontecendo na minha vida? Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu quero tirar com vocês 4 respostas rápidas daquilo que Bartimeu fez e ele conseguiu aquilo que ele estava buscando. Bartimeu queria ver e ele conseguiu aquilo que ele estava procurando. Porque ele pelo menos fez 4 coisas que eu quero compartilhar com vocês e que eu e você podemos fazer todos os dias com Jesus, com as pessoas, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, que nós vamos conseguir alcançar aquilo que nós temos planejado, aquilo que nós precisamos para viver. Vocês estão comigo? Amém. Em primeiro lugar, Bartimeu reconheceu o Filho de Deus. Em primeiro lugar, reconheça. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. A expressão filho de Davi
que ninguém tinha dito para ele que era o filho de Davi que estava ali. É uma expressão conhecida pelo povo judeu. Era super conhecida na época, porque chamar alguém de filho de Davi significava chamar alguém de Messias. Messias significa o libertador, o ungido, o escolhido para libertar Israel. Era uma frase conhecida. Todos os seus antepassados, provavelmente os pais de Bartimeu, os avós de Bartimeu, falavam e contavam essas histórias. Um dia, a respeito dos profetas, os profetas contando um dia o Messias, da raiz de Davi, um filho da raiz de Davi, da família de Davi, vai vir, do rei Davi, vai vir libertar o povo de Israel. E eu acho interessantíssimo essa história, porque em nenhum momento dizem para Bartimeu que ele era filho de Deus. Em nenhum momento se conta isso. Quem sabe Bartimeu sabia das histórias a respeito de Jesus, sabia dos milagres que Jesus já tinha operado em outros cantos, sabia quem era, o que falavam a respeito de Jesus, mas obviamente ele nunca tinha visto pela sua condição natural e muito provavelmente ele nunca tinha chegado perto de Jesus. E ele pergunta: o que está acontecendo? É Jesus de Nazaré. Ele não grita Jesus de Nazaré, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A expressão que gritava aos quatro ventos para todos os seguidores, para todo mundo que estava tentando ouvir o mestre, para toda aquela carreata de pessoas indo para Jerusalém. Esse cego estava dizendo: esse é o Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, ele tem poder para todas as coisas, inclusive para curar a minha cegueira. Ele é o Filho de Deus, ele é o libertador de Israel, ele é o Messias prometido. Sabe, na nossa vida, às vezes, nós estamos submersos em uma cultura cristã. O Brasil vive uma submersão de valores cristãos. Valores cristãos não é Cristo. Princípios cristãos não te tornam um cristão. Valores cristãos não te tornam um seguidor de Jesus. Te fazem apenas viver uma vida um pouco melhor. Mas Bartimeu está dizendo exatamente isso. Esse é o Filho de Deus. Ninguém disse que era o Messias, mas ele não tinha olhos naturais para ouvir, mas os ouvidos dele estavam pronto para dizer: ele é o Messias. Bartimeu reconhece que é Jesus que está perto dele. Sabe como essa história podia ser diferente? Se Bartimeu não tivesse reconhecido que era o Messias. Reconhecido que era Jesus passando nos seus caminhos, que era realmente o Filho de Deus. Como eu dizia, nós estamos submersos em uma cultura cristã. E às vezes a gente tem a falsa impressão de que porque nós temos princípios cristãos, nós necessariamente somos cristãos. E isso não funciona dessa maneira. Só é cristão aquele que decide apagar e morrer para si mesmo e viver a vida de Cristo. Só é cristão aquele que decide dizer para Jesus: Jesus, eu não quero mais a minha vida, eu não quero viver mais do meu jeito, eu quero entregar o meu coração para Ti, a minha vida para Ti, tudo que eu tenho para Ti, e eu quero viver a Tua vida. Eu reconheço que Tu és o Messias e tem poder para me salvar. Deixa eu te perguntar, você tem reconhecido Jesus nos teus caminhos? Você tem reconhecido Jesus na estrada da vida que você está percorrendo? Às vezes é muito fácil reconhecer Jesus e reconhecer a Deus quando está tudo indo bem, quando a gente tem abundância de saúde, abundância nos relacionamentos, abundância na nossa vida profissional, em clientes, em se sentir bem com o seu próprio trabalho, com a sua própria vida, nos estudos. Mas como é difícil, às vezes, reconhecer Jesus passando nos nossos caminhos, andando conosco, quando as coisas não vão bem. Porque parece que Ele nos abandonou. Mas Jesus, mesmo na tristeza, na dor, nos dias maus, quando tudo está indo mal, Ele continua percorrendo o mesmo caminho. O caminho não mudou. A tua vida não mudou. O único que pode mudar é Jesus. Imagina se Bartimeu tivesse dito: eu sou cego mesmo. Eu estou aqui, não muda nada, não tem mais. Eu estou vivendo a pior parte da minha vida. Que Jesus o quê? Ele nunca teria vivido essa experiência. Em segundo lugar, Bartimeu pediu socorro. Sabe, uma das coisas que mais afeta o ser humano em receber as bênçãos de Deus, em receber uma vida nova em Deus, é não pedir ajuda. É viver uma vida de autossuficiência. Às vezes nós pensamos que o que Deus tem para nós e o que Ele ama é que a gente vive uma vida de autossuficiência. Que a gente se baste,
que as coisas na nossa vida sejam suficientes para nós, que o nosso trabalho seja suficiente para nós, que a nossa família seja suficiente para nós. E com isso eu estou querendo dizer que mais nada, a não ser aquilo que nós podemos fazer, é suficiente para nós. Uma das coisas que mais pode te afastar e me afastar de receber e viver as bênçãos de Deus é a autossuficiência. Porque quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos, eu dou conta de fazer, eu não preciso de mais ninguém, eu não preciso de Jesus na minha vida, Jesus diz, ok, então boa sorte tentando viver a santidade sozinho, boa sorte tentando viver a melhor vida sozinho, boa sorte tentando resolver o teu relacionamento com a tua esposa sozinho, boa sorte tentando criar os teus filhos sozinho, boa sorte. Porque Jesus quer entrar na nossa vida, porque Ele é o único que é suficiente para suprir todas as áreas da minha e da tua vida. Em segundo lugar, Ele pede ajuda, peça ajuda. Eu amo isso porque é exatamente o que o texto diz. Ele diz, eu estou pedindo ajuda, eu estou precisando de ajuda. Eu vivi a vida toda assim. Eu preciso de alguém que me tire daqui. Em terceiro lugar, nós vemos Bartimeu saindo do conhecido. Saindo do conforto, saindo daquilo que ele conhecia, saindo do lugar em que era normal e comum para ele. O versículo 50 diz, Bartimeu jogou a sua capa para um lado e levantou-se depressa e foi até o lugar que Jesus estava. Eu amo isso. Isso é um exemplo de vida para nós. Você pode dizer, que conforto. Que vida conhecida, ele era cego, pedindo esmola. Quando nós estamos vivendo uma vida de pobreza, não estou falando agora de recurso financeiro, uma vida de pobreza, uma mentalidade de pobreza. Quando nós estamos vivendo, quem sabe, a pior vida, às vezes nós não nos damos conta do tamanho do buraco que nós estamos. Porque aquele buraco, ele pode ser frio, ele pode ser úmido, ele pode ser escuro, mas é tudo aquilo que nós conhecemos. É só o que nós conhecemos, é a vida que nós estamos vivendo naquele momento. E sabe, as coisas ruins às vezes também são confortáveis. Dias maus, dias difíceis também são confortáveis. Porque para você sair daquilo tem que gerar desconforto. Bartimeu estava sentado num lugar, ouvindo uma multidão pisoteando, pessoas caminhando, pessoas falando, pessoas gritando com ele. Daqui a pouco ele sente alguém tocar na mão dele. A tua mão é grande. Ele sente alguém tocar no ombro ou na mão dele, e ele de olhos fechados, imagina o que está acontecendo, alguém está me tocando, o que está acontecendo? Ele diz, ei, ele te ouviu, coragem, te levanta porque ele quer falar com você. Bartimeu não esperou alguém pegar ele pelo braço e dizer, vamos lá que eu vou te levar até Jesus, vem caminhar comigo, vamos, eu vou te levando, vem pessoal, dá licença, com licença, abre espaço para o pobre Bartimeu. Ele, coitado, ele teve nessa situação a vida toda, ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que, não, cuidado, o Bartimeu está chegando, não deu tempo. Se alguém pensou em fazer isso, não deu tempo, porque Bartimeu, quando soube, diz, Jesus quer te ver, Jesus quer falar contigo, Jesus te ouviu, ele parou para ti. Bartimeu se levanta, joga a capa para um lado e sai depressa ao encontro de Jesus. Como? Se ele era cego. Como é que ele faz isso? Ele precisa largar o que ele conhecia, ele precisa largar as esmolas. Mas vão levar as minhas esmolas. Não importa, aquilo que eu estou prestes a receber é muito maior do que a vida que eu tinha. Ele está prestes a largar tudo, ele larga a capa. Ele larga tudo, ele sai correndo como? Não sei, tateando nas pessoas, batendo, dizendo onde é que está Jesus. Ele faz alguma coisa, mas ele se move em direção a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, lugares confortáveis não geram crescimento, porque lugares confortáveis vão te fazer ficar naquele lugar até você morrer naquele lugar. Você quer crescer? Você quer avançar? Você quer avançar no teu relacionamento com a tua esposa? Você quer avançar no teu relacionamento com os teus filhos? Você quer avançar na sua vida profissional? Você quer avançar em qualquer área da sua vida? Deixa eu te falar uma coisa, precisa ter desconforto. E sabe, Bartimeu não estava nem um pouco preocupado em causar desconforto. Ele não estava nem um pouco preocupado em gerar desconforto nas pessoas que estavam à volta dele, porque o desconforto só traz crescimento, enquanto que o conforto nos traz morte. Bartimeu gera esse desconforto social. O desconforto social faz Jesus parar para ouvir Bartimeu. Deixa eu te falar uma coisa, não tenha vergonha de dizer, Deus, eu preciso de ajuda.
Eu não consigo mais. Não tenha vergonha de fazer isso, porque Jesus está caminhando do teu lado, e quem sabe olhando para ti e diz: e aí, Cássio, vai dizer ou não vai dizer? E aí, Cássio, vai pedir minha ajuda ou não vai dizer? Cássio, eu estou passando, vamos, Cássio, eu estou precisando. E aí, Cássio, eu estou aqui pronto para te ajudar, é só gritar que eu paro. Mas às vezes a nossa autossuficiência, o nosso conforto não nos permite pedir ajuda, não nos permite sair da nossa carapaça de orgulho, da nossa carapaça de prepotência, de dizer: eu preciso de ajuda, porque sozinho eu não consigo mais, eu não dou conta mais. Deixa eu te falar, se arrisque ao desconforto. A vida é desconfortável. Você quer saber o que é desconfortável? A morte é confortável. Você deita e descansa em paz. Você quer conforto? Morre. Nossa, me magoou, me feriu, e o que absurdo, olha o que você falou. Você quer conforto? Morre, que horror. Gente, a vida é desconfortável. Um filhote de pássaro ou de águia, ele não fica no ninho confortável para sempre. Ele precisa começar a ficar desconfortável, ele precisa que a mãe em algum momento empurre ele para baixo, que ele caia em algumas folhas, porque é o desconforto que gera progresso, e é o desconforto que gera progresso, e o progresso gera vida. Se você ficar no mesmo lugar que você está, com as mesmas ideias que você tem, com os mesmos questionamentos que você tem, com as mesmas preocupações, mas você não pede ajuda para Deus, você não pede ajuda para Jesus, você continua no seu conforto. Gente, ir para a escola pela primeira vez é desconfortável. Começar uma faculdade o primeiro dia é desconfortável. Conhecer novas pessoas é desconfortável. Aprender uma nova profissão é desconfortável. Fazer novos relacionamentos é desconfortável. Crescimento dói. Alguém tem filho adolescente aqui? Ok, eu não tenho um filho adolescente ainda, mas não sei o que está acontecendo com o meu. Eu acho que ele vai ter 4, 5 metros de altura, porque ele tem 5 anos de idade, e de vez em quando ele diz: pai, eu não aguento mais, pai, está doendo. O que foi, filho? Minhas pernas, minhas canelas estão doendo. É dor de crescimento, filho. E ele diz: pai, faz alguma coisa. Não tem nada que eu possa fazer para dor de crescimento. Nada vai aliviar a tua dor, porque essa dor é necessária. O desconforto é necessário para o avanço, para o crescimento. Sair da onde você está é necessário para que você possa viver. Em quarto e último lugar, Bartimeu sabia exatamente aquilo que queria. No versículo 51 e 52, Jesus olha para Bartimeu e diz: ok, já que tu me parou, já que eu parei o que eu estava fazendo, já que eu interrompi a minha caminhada para Jerusalém, para a festa da Páscoa, agora diz, o que é que você quer? Gente, eu não sei se vocês leram o texto, mas imediatamente, sem pensar, num piscar de olhos, ele diz: eu quero ver. Eu quero ver. Aí vocês, mas é óbvio, um cego, é óbvio que um cego quer ver. É? Existem outros milagres na Bíblia que Jesus pergunta: e aí, você não anda, você está paralítico, né? O que você quer que eu faça para você? E ele diz: Jesus, então, é que eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Não foi isso que eu te perguntei. O que você quer que eu faça para você? Não é sempre uma conversa, não é todo mundo que sabe aquilo que quer, por mais que quem esteja à volta olhe e diz: é óbvio aquilo que ele precisa. Mas entre saber aquilo que eu quero e as pessoas olharem e dizer: é óbvio aquilo que ele precisa, eu preciso saber aquilo que eu quero e falar. E Bartimeu faz exatamente isso. Saber aquilo que nós queremos é o potencial que gera o milagre. Jesus é o dono do milagre. Jesus é aquele que está pronto para fazer aquilo que você não pode fazer por você, aquilo que você não pode fazer pela sua família. Mas você precisa dizer o que você quer. Mas Deus não sabe de todas as coisas? Sim, Ele sabe, Ele é onisciente. Ele sabe, inclusive, mais do que você, aquilo que você precisa. Mas Ele quer ouvir dos teus ouvidos. E é por isso que Jesus pergunta: ei, o que é que você quer? Talvez os discípulos podiam olhar e dizer: ei, Jesus, não é óbvio? Não está óbvio essa relação? O que um cego gostaria? Será que ele gostaria do quê? De participar da Páscoa, de um cordeiro? Ele quer esmola? O que será que ele quer? Não é óbvio, Jesus? Mas Jesus pergunta: o que você quer? Saber o que nós queremos é importante para um milagre. Sabe, Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 4, a segunda parte do versículo 2 e o 3 diz o seguinte: vocês não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. A Bíblia está nos ensinando a pedir a Deus. E a Bíblia está nos ensinando: vocês não recebem o que querem porque simplesmente não pedem.
E a gente vive com essa consciência, diz, não, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe aquilo que eu preciso, Deus sabe aquilo que eu quero, sim, mas Ele é Pai, e Ele quer saber, Ele quer ouvir dos seus filhos, filho, o que você quer? O que você gostaria? Aonde que você gostaria que eu ajudasse? O que você quer de mim? Para receber aquilo que nós queremos, nós precisamos constantemente estar sonhando. Sonhe, projete, rabisca, escreva aquilo que você quer, esteja sonhando constantemente. Sabe, eu e a Débora, nós já estamos casados há 11 anos, mas no início do nosso casamento, eu sou um cara muito sonhador, eu estou sempre sonhando com coisas, e as coisas que eu sonho sempre são impossíveis para a minha realidade. Nunca são coisas realmente possíveis, são sempre coisas impossíveis para a minha realidade. E no início do nosso casamento, a Débora, eu falava sobre algumas coisas que eu gostava, eu disse, amor, tu já pensou quando a gente tiver isso aqui e aquilo outro? Já pensou quando a gente estiver aqui? E ela olhava e disse, ok. E até um dia que ela literalmente cansou, ela disse, vem cá, você faz isso? Você é ou você se faz? Eu lembro desse dia que ela disse, amor, é impossível isso que você está falando. A gente está lutando talvez com condição financeira para conseguir ir para a faculdade, você está me falando de coisas absurdas. A gente está aqui morando nesse lugar e trabalhando em tal lugar, e você está me falando, você está louco. É só, me conta, só me explica para me entender, ela dizia. É só assim para falar, só para, ideia, ou é sério isso? Eu disse, é sério. Mas ela disse, me explica isso como? Eu disse, se eu não sonhar aquilo que eu quero chegar, quando é que eu vou saber que eu cheguei aonde eu queria? Se eu não planejar, se eu não escrever, se eu não rabiscar, se eu não sonhar no impossível, como é que eu vou alcançar o impossível? Se eu não sonhar um dia que eu podia fazer XYZ, como que um dia eu vou alcançar? Porque em algum momento Jesus vai passar perto da tua calçada e Ele vai dizer, agora é a tua hora, eu parei. E aí, você quer o quê? Você quer o que de mim? E nesse momento você tem que estar pronto para dizer, Jesus, o que eu quero é isso. Vai, você está curado, você está suprido, você alcançou, porque a tua fé fez isso por você. Saiba aquilo que você quer, conte os seus planos, os seus desejos para Jesus, os teus sonhos para Jesus. E deixa eu te falar por último, enquanto você sonha, enquanto você planeja, enquanto você cria, enquanto você pensa em como vai ser o dia em que você vai alcançar e conquistar aquilo que você tanto sonha, como vai ser o dia em que o relacionamento seu e da sua esposa vai ser aqueles de novela, quando vai ser o dia em que os meus filhos vão me obedecer, quando vai ser o dia em que finalmente eu vou ser bem sucedido na minha carreira, enquanto você faz isso, deixa eu te falar uma coisa, usa aquilo que você tem agora para fazer algo mais. Muitas pessoas esperam ter para um dia fazer, e dizem, quando eu tiver, daí eu vou fazer XYZ, quando eu alcançar, daí eu vou poder. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas alcançam, vocês acham que ela faz? Não faz. Mas é porque eu alcancei, mas é que eu ainda não tenho isso aqui. Quando eu tiver a carteira de motorista, daí eu vou. Tá bom, carteira de motorista, e agora? Não, é que agora não dá, porque assim, eu não posso dirigir carro que não seja automático, né? Eu preciso de um carro automático, ok? Um carro automático então, vamos lá agora você vai dirigir. Não, ainda não dá, porque eu ainda tenho que fazer. Nunca acontece, porque você sempre está esperando por algo para agir. Bartimeu não tinha nada, mas aquilo que ele tinha, que era a garganta, ele usou. Ele diz, Jesus, filho de Davi, vem no meu socorro. Jesus, filho de Davi, fala comigo. Jesus, filho de Davi, me cura. Usa aquilo que você tem agora, porque aquilo que você tem agora foi Deus que te deu. Não despreza o que você tem agora em detrimento daquilo que você vai ter no futuro, porque a maneira com que você utilizar aquilo que você tem agora, aquilo que Deus te deu agora, é o que vai determinar o que você vai ter no futuro. Não espere que Deus te coloque sobre o muito sem ser fiel sobre o pouco. Eu não estou falando aqui sobre dinheiro apenas, eu estou falando sobre a vida. Não espera Deus te dar uma família incrível se você não é fiel nos teus relacionamentos. Não espera Deus te dar filhos XYZ se você trata os seus pais da maneira que você não quer que seus filhos te tratem. Faz o que você pode fazer com aquilo que você tem agora, porque isso vai determinar aquilo que você vai ter no futuro. E para terminar, o fato de Jesus ter
ter morrido na cruz, no meu lugar, no seu lugar, não nos transforma em discípulos e filhos de Deus. Apenas a nossa ação em direção ao Pai é que nos transforma em seguidores, e depois em discípulos, e depois em filhos. Se você está vivendo dizendo, apenas saber que Jesus morreu por mim é o suficiente para mim ser filho de Deus, deixa eu te falar, não é. Não é. Se te falaram isso, te enganaram, ou não sabiam o que estavam falando. Não é desse jeito que funciona. Quantas pessoas com princípios e ética cristã não são cristãos? Porque ser cristão não é sobre saber alguma coisa, é sobre reconhecer quem tem todas as respostas para mim. É sobre viver intimamente ligado com aquele que me criou, com aquele que me formou. O fato de Jesus ter morrido na cruz no meu lugar é o passo que Jesus deu na nossa direção. É o passo que Deus, através do Filho, utilizando o sacrifício do Filho, deu em direção à criação, de dizer, eu quero reconciliar da criação comigo. Eu quero que todos eles tenham a oportunidade de se aproximar de mim. Mas isso não faz com que você se aproxime dele. Você precisa tomar um passo. Você precisa se levantar da calçada, jogar a sua capa do medo fora. Você precisa jogar o seu fracasso fora, os rótulos que te deram fora, aquilo que disseram de você, e correr para os braços de Jesus. Ainda que você não enxergue nada, ainda que você está aí no escuro, Jesus está ali, porque Ele diz, eu parei porque você me chamou. Então o que você quer que eu te faça agora? É sobre isso a vida com Jesus. Jesus está passando na estrada da sua vida nesse momento. Você tem uma escolha: ou você vai se levantar na direção de Jesus, ou você vai se levantar na direção de Jesus. Jesus está passando na estrada da tua vida nesse momento. Você tem duas escolhas: ou você vai se levantar e jogar tudo fora, ou você vai continuar sentado em cima da tua dor, em cima do teu luto, da tua decepção, da tua angústia, da falta de potencial que disseram para você, da tua falta de amizades. A multidão está em volta, está te apertando, e você pode ouvir Jesus batendo os pés na tua volta, levantando poeira. Você está sentindo o gosto da poeira. O que você vai fazer? Você vai fingir que nada está acontecendo, ou você vai se levantar e dizer, Jesus, tem compaixão de mim, Jesus me salva. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Esse é Jesus, aquele que passa na estrada da nossa vida, e Ele quer reconciliação completa dos seus filhos com o Pai.